Existe um padrão invisível em quem evolui de verdade. Não é talento, nem sorte, nem visibilidade. Tem a ver com preparo, postura e autocontrole. Enquanto muitos gastam energia tentando parecer algo, outros usam essa mesma energia para se tornar algo. É esse padrão que separa crescimento real de simples movimento. É disso que este vídeo fala. Quando você presta atenção a esse padrão, percebe que ele nunca muda. 3 atitudes simples, praticadas todos os dias. Estudar, treinar e manter o silêncio como um código de conduta inegociável. Estudar é alimentar a mente com nitidez, é transformar confusão em clareza. Treinar é fortalecer o corpo e a disciplina para seguir em frente, mesmo quando a vontade desaparece. Manter o silêncio é preservar sua força, parar de explicar e focar no que realmente constrói. Essas 3 atitudes simples transformam você em alguém perigoso. Calma sob pressão, independência emocional e foco absoluto em evolução. Hoje você não vai apenas entender o estoicismo, você vai aplicá-lo. Neste vídeo, eu te apresento 7 métodos estoicos, práticos e diretos, para mudar sua mentalidade, sua postura e a maneira como você se comporta sob pressão. Porque muito estudo sem prática confunde. Muito treino sem constância ilude. Muita fala sem ação enfraquece. Aqui você vai aprender a estudar como um estoico, com disciplina, silêncio e propósito, para organizar sua mente, fortalecer quem você é e construir uma versão sua que não precisa ser anunciada. Depois disso, sua mente muda. Você não pensa igual, não reage igual e já não aceita ocupar o mesmo lugar. Então fixe isso. Estude para ver o que poucos enxergam. Treine para sustentar o que quase ninguém sustenta. E aprenda a se calar para não desperdiçar sua força. Agora, vamos começar. Método 1. Não deixe o medo te vencer. Toda mudança verdadeira ativa um medo silencioso. Não é o medo do fracasso, é o medo da rejeição. O medo de agir diferente e ser visto diferente. De sair do padrão que as pessoas já conhecem e perder o lugar que você ocupava. Quando você começa a se posicionar melhor, a falar com mais clareza, a impor limites, algo dentro de você pergunta: e se eu não for aceito assim? Esse medo não surge porque você está errado. Ele surge porque você está mudando. Muita gente não desiste porque não consegue. Desiste porque não quer lidar com o desconforto emocional de ser vista de outra forma. É mais fácil continuar sendo o previsível, o acessível, o que não incomoda. O medo, então, vira um freio invisível. Ele não grita, ele sussurra. Diz para você ir com calma, não exagerar, não mudar tanto. Os estoicos entendiam bem esse mecanismo. Epicteto foi direto ao dizer: se queres progredir, aceita parecer ignorante ou tolo aos olhos de alguns. Ou seja, toda evolução cobra um preço social antes de entregar liberdade interna. Pense numa cena simples: 2 pessoas no mesmo ambiente de trabalho. A primeira começa a mudar, fala com mais firmeza, para de aceitar tudo, sustenta o que pensa, muda a postura. A segunda também quer mudar, mas recua toda vez que sente desconforto. Engole o que incomoda, tolera o que fere seus limites. Diz: tá tudo bem quando não está. Cede para não perder aprovação. No começo, a primeira causa estranhamento. As pessoas comentam, olham diferente, se afastam um pouco. A segunda é vista como fácil de lidar, compreensiva, gente boa. Mas aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Uma enfrenta o desconforto fora, a outra carrega o desconforto por dentro. Agora a pergunta que define tudo: qual delas cresce por dentro e qual delas passa a vida inteira se ajustando para não ser rejeitada? E é exatamente nesse ponto que o medo tenta assumir o controle, como se dissesse que mudar tem um preço alto demais, que não vale o risco, que é melhor continuar como está. Mas a verdade é outra.
o preço de não mudar é sempre maior. Permanecer pequeno para caber nos outros cobra uma conta diária. Você se controla, se explica demais, se adapta o tempo todo. Isso cansa, desgasta e corrói o respeito por si mesmo. O medo da rejeição só vence quando você acredita que precisa da aprovação para existir em paz. Quando você entende que respeito próprio vem antes de aceitação, o medo perde força. Não desaparece, mas deixa de mandar. A mudança não pede coragem total. Ela pede um passo consciente de cada vez. Um limite colocado. Uma atitude sustentada. Uma decisão mantida mesmo com o desconforto inicial. Como um músculo, a firmeza cresce com o uso. Se você sente medo ao mudar, isso não é sinal de fraqueza. É sinal de transição. Não recue. Atravessar esse desconforto é o que separa quem evolui de quem passa a vida inteira se adaptando. Se esse ponto te tocou, observe onde você está se segurando por medo de desagradar. O que você evita fazer, não por incapacidade, mas por receio de ser julgado. Escreva nos comentários: eu não vou recuar. Essa frase não é para os outros, é para você. Porque toda vez que você sustenta quem está se tornando, mesmo com medo, você deixa de viver em modo de defesa e começa, finalmente, a viver em modo de escolha. Método 2. Estude para dominar sua própria mente. Você já sentiu que poderia ser muito mais inteligente do que é hoje, mas parece que algo te puxa de volta o tempo todo, como se existisse uma versão sua, mais clara, mais calma e mais segura, presa dentro da própria mente, tentando sair, mas sem espaço. A verdade é dura, mas entender isso muda suas ações. Ninguém vai ter pena de você porque não sabe. O mundo não desacelera porque você não entendeu como as coisas funcionam. As contas chegam, as decisões aparecem, as oportunidades passam, as pessoas falam. E se você não estiver preparado, você não escolhe. Você apenas reage. E viver assim cansa demais. Cansa porque você vive apagando incêndios que poderiam ter sido evitados. Quando eu digo, estude para se tornar inteligente, não é sobre virar um gênio ou encher a parede de diplomas. Não é sobre status. É sobre sobrevivência emocional e clareza prática. É sobre entender a vida o suficiente para não ser enganado, não ser levado pelos outros e, principalmente, não ser refém das próprias emoções. Sêneca dizia: a mente que não é alimentada adoece. E hoje, muita gente não está triste porque a vida é impossível, mas porque vive sem profundidade, sem entender o porquê do que sente e do que repete. Pense em situações simples do dia a dia. Você assina algo sem ler e se prejudica. Você entra em dívidas porque não entende como juros funcionam. Você permanece em um relacionamento ruim porque não entende limites, autoestima ou padrões emocionais. Você discute sobre sociedade, futuro, política ou sucesso sem ter lido uma página sequer sobre esses assuntos e depois se pergunta por que tudo parece dar errado. Porque sem estudo você anda no escuro e quem anda no escuro aceita qualquer mão que apareça. Um vendedor mal intencionado, um guru de internet, um amigo tóxico, um chefe manipulador. E às vezes, quem mais te engana é você mesmo, quando acredita em tudo o que sente, sem entender nada do que pensa. Epicteto dizia: só os educados são livres. Livres de quê? Livres de cair nas mesmas armadilhas, livres de repetir os mesmos erros, livres de viver no piloto automático. Estudar é recuperar o comando da própria vida. E quando eu falo de estudar, não estou falando de virar acadêmico, usar palavras difíceis ou citar autores para impressionar. Isso muitas vezes é só vaidade. O estudo que eu proponho é simples, direto e aplicado. Aprender para viver melhor. Por exemplo, você tem problemas com dinheiro? Estude o básico de finanças pessoais.
organização de gastos, juros, dívidas, empréstimos. Você sofre com ansiedade? Leia sobre emoções, psicologia, filosofia. Entenda como a mente funciona antes de acreditar em tudo o que ela te diz. Você sente que as pessoas passam por cima de você? Estude comunicação, limites, assertividade. Percebe? Estudar não é fugir da vida. Estudar é se preparar para ela. E não precisa ser complicado. Imagina algo simples. Você pega um livro físico ou digital e decide ler 10 páginas por dia. Só 10. Você pode fazer isso no ônibus, no metrô, antes de dormir, na hora do almoço, enquanto muita gente passa horas rolando a tela sem perceber o tempo ir embora. Você está construindo estrutura mental. Em um mês, são 300 páginas. Em um ano, mais de 3.600 páginas. Isso muda qualquer pessoa. Talvez você pense, mas eu não tenho hábito. Tudo bem, ninguém nasce disciplinado. A disciplina é construída. E aqui entra o lado humano da coisa. Você não precisa ter vontade todos os dias. Você só precisa ser honesto consigo mesmo. Quando a mente disser, depois eu leio, você responde, 5 páginas agora. É assim que um estoico conversa com os próprios impulsos, sem violência, mas com firmeza. Pense nessa cena simples. 2 pessoas enfrentam a mesma situação difícil. As 2 sofrem, mas uma entende o que está acontecendo. Ela tem palavras, conceitos, referências. Ela pensa, isso dói, mas faz parte da vida, eu sei o que fazer. A outra só sente, se afoga na própria dor, sem nomear nada. Qual das 2 você quer ser? Estudar é dar nome ao que você sente, entender o que vive e ampliar suas opções internas. É fortalecer a mente para lidar com a realidade como ela é. Você não tenta atravessar uma estrada escura à noite sem luz, mas é exatamente isso que muita gente faz com a própria vida. Enfrenta decisões, conflitos e pressões sem clareza, sem preparo, sem direção interna. Uma mente treinada ilumina o caminho. Uma mente fraca reage no escuro. Eu não estou dizendo isso para te diminuir. Estou dizendo porque acredito que você pode muito mais do que está entregando hoje. Você não é limitado, não é incapaz, talvez esteja apenas enferrujado. E ferrugem sai com uso, não com desculpa. Então faz o seguinte, escolhe um tema da sua vida que mais dói agora. Dinheiro, mente, propósito, relações, espiritualidade, corpo, qualquer um. E se compromete a estudar esse tema por 30 dias. Ler, assistir bons conteúdos, anotar, refletir. Você vai se surpreender com a diferença que um mês faz quando você decide de verdade. O estoicismo não exige perfeição. Ele pede sinceridade e constância. Agora, eu quero que você faça algo simples. Se essa mensagem tocou você de verdade, escreve nos comentários como um compromisso com você mesmo. Eu vou alimentar a minha mente todos os dias. Esse é o primeiro passo para se tornar irreconhecível. Cuidar da sua mente como quem cuida de ouro. Método 3. Treine pela sua saúde e disciplina. Agora, eu quero falar com você sobre o seu corpo. Não como alguém que julga, mas como alguém que olha para você e pensa, você não merece viver cansado, travado, com dores que poderiam ser evitadas, porque é isso que acontece quando a gente abandona o próprio corpo. A vida fica mais pesada do que precisaria ser. Os estoicos não eram obcecados por estética. Eles não treinavam para impressionar ninguém. Eles treinavam porque entendiam algo simples e profundo. Sem um corpo minimamente forte, a mente fica limitada, presa, refém do cansaço. Musônio Rufo dizia que o corpo precisa ser endurecido para suportar as exigências da vida. Não é sobre aparência, é sobre resistência. É sobre conseguir atravessar o dia sem se sentir derrotado antes da noite chegar. Pense em como você costuma chegar ao fim do dia. Cansado demais, sem energia,
sem disposição. Qualquer coisa irrita. Qualquer esforço parece excessivo. Muita gente acredita que isso é apenas emocional ou mental, mas a verdade é que um corpo negligenciado cobra caro. Dores nas costas, sono ruim, falta de fôlego, preguiça constante. E então se forma um ciclo silencioso. Quanto menos você se mexe, pior se sente. Quanto pior se sente, menos vontade tem de se mexer. Treinar aqui não é castigo, é um ato de respeito. Respeito por quem você é agora e por quem você ainda pode se tornar. Epicteto diria algo como: você não controla tudo o que acontece fora, mas controla como cuida de si. E cuidar de si passa, inevitavelmente, por mover o corpo. Talvez você pense: eu não gosto de academia, eu não tenho dinheiro, eu não sei por onde começar. Tudo bem, vamos simplificar. Você não precisa de equipamentos caros, você precisa de uma decisão. Caminhar 20 minutos por dia já é treino. Fazer flexões apoiando o joelho já é treino. Subir escadas em vez de pegar o elevador já é treino. Alongar o corpo ao acordar já é treino. O que importa não é parecer impressionante, é ser constante. Imagine a seguinte cena: 2 pessoas acordam no mesmo horário. Uma se levanta, bebe um copo de água, faz 15 minutos de alongamento e alguns exercícios simples. A outra pega o celular e rola a tela por meia hora. Em um único dia, a diferença é quase invisível. Em 6 meses, ela é gritante. Uma dorme melhor, sente menos dor, confia mais no próprio corpo. A outra segue cansada, rígida, irritada com tudo. A pergunta é simples e desconfortável: em qual dessas 2 pessoas você está se transformando? Sêneca dizia que a imaginação costuma ferir mais do que a própria realidade. Isso vale muito para o treino. O medo de começar é quase sempre maior do que o esforço real. Você imagina que será insuportável, humilhante e impossível. Na prática, o treino é só isso. Você contra você por alguns minutos. Você não precisa correr uma maratona. Você precisa levantar do sofá. E existe algo ainda mais importante. Treinar não é só sobre saúde física, é sobre disciplina. Quando você se compromete a mexer o corpo todos os dias, mesmo sem vontade, você ensina algo poderoso para a sua mente. Quem manda aqui não é o meu humor, é a minha decisão. Isso é profundamente estoico. Fazer o que precisa ser feito, não o que parece confortável no momento. Nos dias em que sua cabeça estiver um caos, o treino funciona como uma âncora. Você não controla tudo o que sente, mas controla se vai fazer 10 pulos ou não. Terminar um treino, por mais simples que seja, é uma forma de dizer para si mesmo: eu ainda estou aqui, eu não desisti de mim. Essa fidelidade a si mesmo fortalece o espírito mais do que qualquer discurso motivacional. Não espere sentir motivação para começar. Comece hoje. Decida caminhar 10 minutos. Amanhã, 15. Depois, inclua alguns agachamentos, algumas flexões, uma prancha de 20 segundos. Vá aumentando com calma, mas sem voltar atrás. Você não precisa treinar como um atleta. Você precisa treinar como alguém que se respeita. Quando sua mente começa a ficar mais forte e seu corpo acompanha, você dá um passo enorme para se tornar aquela pessoa irreconhecível. Mais calma, mais firme e muito mais resistente. Método 4. Fique em silêncio para se proteger. Você já reparou como, às vezes, quanto mais você fala, mais vulnerável você fica, conta seus planos, suas dores, suas dúvidas, e de repente parece que tudo piora. Alguém te julga, alguém desdenha, alguém distorce o que você disse, alguém usa aquilo contra você mais tarde. E aí você pensa: eu só queria ser compreendido. Mas existe uma verdade desconfortável que quase ninguém nos ensina. Nem todo mundo merece acesso aos seus pensamentos. Nem todo mundo merece ouvir os seus planos.
Nem todo mundo precisa saber o que se passa dentro de você. Os estoicos entendiam isso profundamente. Eles sabiam que a exposição excessiva fragiliza, que quanto mais você mostra, mais brechas você abre. E num mundo em que muita gente observa, não para apoiar, mas para comparar, criticar e competir, o silêncio se transforma em uma forma de proteção consciente. Epicteto dizia que não devemos nos apressar em compartilhar tudo o que pensamos, porque a palavra, uma vez dita, não volta para o lugar de onde saiu. O que você fala pode ser interpretado, mal compreendido, recontado, exagerado. É como jogar algo frágil em um ambiente cheio de mãos descuidadas. O que você guarda, você ainda pode revisar, amadurecer, ajustar dentro de si. O silêncio funciona como uma mesa de lapidação interna. Pense em quantas vezes você se arrependeu de ter falado demais. Contou um plano de mudança de vida e ouviu: "Ah, você nunca vai conseguir." Desabafou com alguém e depois sentiu que a pessoa usou aquilo para te diminuir. Falou no impulso e machucou alguém ou criou um conflito desnecessário. Se você tivesse ficado em silêncio por alguns minutos, respirado, pensado melhor, talvez muita coisa tivesse sido evitada. Manter o silêncio, no sentido estoico, não é ser fraco, nem submissão, nem covardia. É seleção, é filtro, é estratégia emocional. É escolher o momento certo, a pessoa certa, a palavra certa. E tem outro ponto importante: falar demais desgasta a sua energia. Quando você explica demais quem você é, justifica demais o que sente, tenta demais convencer os outros, você começa a se afastar de si mesmo. Vai vivendo para ser entendido, não para ser verdadeiro. E viver em função da validação externa cobra um preço alto por dentro. O estoicismo convida você a fazer o contrário, viver alinhado com seus valores, mesmo que ninguém entenda. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, não para o mundo. Não corria atrás de aprovação externa. Não precisava anunciar cada reflexão. Ele guardava, lapidava, vivia. Quem divulgou suas palavras foi o tempo, não ele. Marco Aurélio morreu em silêncio. Sua obra falou por séculos. Você não precisa postar tudo, contar tudo, expor tudo para todo mundo. Às vezes, o que está te destruindo não é o que você vive, é o quanto você se expõe. Vou te dar exemplos simples de como ficar em silêncio pode te proteger no dia a dia, no trabalho. Em vez de falar mal de alguém ou reclamar com todo mundo, você observa mais, fala menos e escolhe com cuidado com quem se abrir. Isso te protege de fofocas, conflitos desnecessários e interpretações distorcidas. Em família, em vez de tentar convencer parentes que não querem te entender, você economiza explicações, age com respeito, mas preserva sua energia emocional. Na vida pessoal, em vez de contar todos os seus sonhos e projetos para qualquer pessoa, você compartilha apenas com quem realmente torce por você e deixa que os resultados falem por si. O silêncio, nesses casos, funciona como um escudo invisível. Ele não te impede de sentir, não te impede de pensar, mas impede que tudo isso seja lançado em um ambiente que não está preparado para acolher, apenas para julgar. Isso não quer dizer que você tenha que guardar tudo e sofrer sozinho. Significa que você precisa escolher melhor onde e com quem você se abre. Às vezes, é melhor escrever num papel, falar com um terapeuta, com alguém realmente de confiança, do que despejar seu mundo interno em qualquer ombro disponível. Os estoicos valorizavam a introspecção. Eles sabiam que muita coisa se resolve por dentro antes de ser levada para fora. Quando você cala, você escuta mais, não apenas os outros, mas a si mesmo. E muitas vezes você percebe que aquilo que você ia falar em desespero era só um impulso momentâneo, não uma verdade profunda. Você poupa a si mesmo de arrependimentos.
Talvez você tenha o hábito de explicar demais, se justificar demais, se defender demais, como se estivesse o tempo todo em julgamento. Eu quero te lembrar de algo com carinho, mas com firmeza. Você não deve sua vida a ninguém. Seu mundo interno não é praça pública. Da próxima vez que sentir vontade de contar algo importante para muita gente, faça um teste estoico. Respire, espere um pouco, escreva o que você queria dizer, mas não envie. Pergunte a si mesmo, isso me protege ou me expõe? Essa pessoa realmente precisa saber disso ou eu só quero ser validado? Muitas respostas desconfortáveis surgem quando fazemos essa pergunta com honestidade, mas elas libertam. Você começa a entender que o silêncio, em muitos momentos, é a forma mais madura de amor próprio. Porque quanto mais você aprende a se calar para se proteger, mais forte, inteiro e centrado você fica por dentro. Método 5. Tenha uma postura forte. Antes de qualquer pessoa ouvir uma palavra sua, ela já escutou algo. O seu corpo falando por você. A forma como você entra em um lugar, como anda, se sustenta, olha nos olhos ou se encolhe, já constrói uma mensagem silenciosa. Tudo isso fala por você antes mesmo da sua voz. E muitas vezes você está dizendo ao mundo sem perceber, eu não confio em mim. Não é sobre ser arrogante, nem sobre bancar superioridade, é sobre não se diminuir diante da própria vida. Pense em como você costuma se portar no dia a dia. Cabeça baixa, olhar sempre preso ao chão ou ao celular, como se estivesse evitando o mundo. Ombros caídos, peito fechado, respiração curta. Passos apressados, como quem vive sempre atrasado para a própria vida. Braços cruzados, corpo tenso, presença escondida no canto. Agora me diga, que mensagem esse corpo transmite? Fragilidade, insegurança, cansaço, falta de direção. E o mais perigoso é que, com o tempo, você começa a acreditar que é tudo isso, apenas porque o seu corpo assumiu essa forma. Os estoicos davam grande importância à postura. Eles chamavam isso de dignidade, a expressão visível do respeito por si mesmo. Marco Aurélio se lembrava constantemente de agir como alguém que se respeita, mesmo quando ninguém está olhando. Não é encenação, é coerência. Se você está buscando firmeza por dentro, o corpo precisa acompanhar essa decisão. Isso começa em coisas simples e profundamente práticas. Levantar levemente o queixo, olhar para a frente sem desafio, abrir o peito, apoiar bem os pés no chão, andar sem arrastar o corpo. É como alinhar uma bússola. Quando o corpo se organiza, a mente encontra direção. Quando você endireita o corpo, a respiração se aprofunda, a mente clareia e a presença se expande. Mesmo sem dizer uma palavra, algo interno muda e a mensagem é clara. Eu me levo a sério. Imagine uma cena simples. Você entra em um lugar importante. Se entra encolhido, é como se estivesse pedindo desculpas por ocupar espaço. Se entra com calma, coluna ereta e olhar sereno, o ambiente responde diferente, o respeito muda sem esforço. Não é teatro, é alinhamento. O corpo se torna coerente com a decisão interna de se respeitar. Quero que você faça um teste ainda hoje. Observe como está sentado, como anda, como sustenta o próprio corpo. Corrija a postura por alguns minutos e perceba a diferença, porque a sua transformação não acontece só nas ideias, ela aparece na forma como você se coloca no mundo. Não é coincidência você estar aqui nesse vídeo. A vida está te convidando a ocupar o próprio espaço com mais firmeza, mais calma e mais consciência de quem você é. Método 6. Controle sua vontade de reagir. Você já sentiu aquela vontade quase incontrolável de responder na hora? Alguém te cutuca, te provoca, te critica e a sua boca tenta correr na frente da sua mente. Depois que você fala, vem o arrependimento. Eu não precisava ter dito isso. Pois é, a maioria das confusões da nossa vida nasce exatamente aí, não do que o outro fez,
mas do que a gente não conseguiu segurar no instante errado. Controlar a vontade de reagir não é apenas ficar quieto por fora, é aprender a segurar o impulso por dentro, é dominar o reflexo automático. Os estoicos sabiam que o perigo não está apenas nas grandes decisões, mas nas pequenas reações que passam despercebidas. Epicteto ensinava que não é o insulto que fere, é o julgamento que fazemos dele, e na maioria das vezes, esse julgamento sai pela boca antes de passar pela razão. Pensa em situações simples do dia a dia. Você está numa discussão e sente vontade de dar a última palavra só para não sair por baixo. Você ouve uma crítica e já quer se justificar, explicar tudo, provar que está certo. Você escuta um comentário bobo e sente vontade de ironizar, retrucar, vencer a conversa. Nada disso é realmente necessário, mas no calor do momento parece obrigatório, quase automático. Controlar a vontade de reagir é como colocar um freio entre o impulso e a ação, como segurar a rédea de um cavalo antes que ele dispare. É aprender a criar esse pequeno espaço entre o estímulo e a resposta, porque é nesse espaço que mora o autocontrole. Marco Aurélio tinha o hábito de lembrar a si mesmo: você não é obrigado a ter uma opinião sobre tudo, nem a responder tudo, nem a se explicar o tempo todo, nem a se defender de qualquer coisa. Na prática, como isso funciona? É simples, mas exige coragem. Quando sentir a vontade de responder na hora, pare por alguns segundos. Conte mentalmente até 10. Esse intervalo parece pequeno, mas é tempo suficiente para sua razão alcançar o impulso. Nesse curto espaço, pergunte a si mesmo: isso que eu quero dizer vai melhorar algo? Vai me trazer paz ou mais problema? É necessário ou é só meu ego querendo aparecer? Na maioria das vezes, se você for honesto, vai perceber que estava prestes a falar apenas para aliviar um incômodo interno, não para resolver nada de verdade. E então, o silêncio vira uma escolha consciente, não um engolir de coisas. Você não se cala por medo, você se cala por respeito próprio. Controlar a vontade de reagir também te transforma em um observador melhor. Enquanto os outros se atropelam nas palavras, você escuta mais, entende melhor, enxerga o que está por trás das falas. Isso te dá uma vantagem enorme. Você não se entrega de bandeja, não se desgasta à toa, não revela suas cartas antes da hora. Em discussões do trabalho, em conflitos familiares, em conversas difíceis, quem fala menos e observa mais costuma sair mais forte, não mais fraco. Se essa parte conversa direto com o seu jeito impulsivo de reagir, faça um compromisso simples com você mesmo agora. Escreva nos comentários: eu escolho ouvir mais do que falar. Essa frase não é sinal de fraqueza, é um lembrete de poder. Porque quanto mais você aprende a silenciar a vontade de falar tudo o que pensa, mais você se torna firme, profundo, difícil de ser lido e principalmente difícil de ser manipulado. Método 7. Mude tanto que o antigo você fique para trás. Esta palavra não significa mudar para que os outros digam uau, é mudar a ponto de você mesmo olhar para trás e pensar: eu não acredito que eu aceitava viver daquele jeito. Os estoicos não queriam ser notados, queriam ser transformados por dentro. Marco Aurélio escreveu algo que cai como uma luva aqui. O caráter não se debate, se constrói. Não desperdice energia definindo o bem. Use essa energia vivendo o bem. Ser irreconhecível não começa com um corte de cabelo, uma roupa nova ou uma foto diferente no perfil. Começa em decisões pequenas, quase invisíveis, que ninguém aplaude, mas que você sabe que está tomando. É como ajustar o leme de um navio em silêncio. Por fora parece o mesmo trajeto, mas por dentro o destino já mudou. Começa no momento em que você diz: eu me recuso a continuar sendo a mesma pessoa que se sabota. Tornar-se irreconhecível é uma soma de mudanças silenciosas, não um anúncio público de transformação.
Você que antes acordava atrasado, começa a levantar um pouco mais cedo, mesmo sem vontade. Você que se alimentava de qualquer coisa, começa a fazer escolhas mínimas, mais conscientes, sem radicalismos. Você que vivia discutindo por tudo, começa a escolher o silêncio em vez da reação automática. Você que aceitava qualquer coisa, só para não ficar sozinho, começa a selecionar melhor com quem anda e onde coloca sua energia. Não é uma revolução de um dia, é um acúmulo de micro-rupturas com a versão antiga de si mesmo. Pense numa cena simples. Antes você chegava num grupo e entrava na conversa falando alto, tentando ser engraçado o tempo todo, querendo provar valor, querendo ser visto. Agora você chega, observa mais, fala menos, não se envolve em fofoca, não sente necessidade de agradar. No começo as pessoas estranham. Você tá diferente. Você tá quieto demais. Tá metido agora? Não. Você não está metido. Você está voltando para si. É muito comum que, quando você começa a melhorar, quem se sentia confortável com a sua versão fraca tente puxar você de volta. Isso dói, eu sei, mas faz parte do processo de se tornar irreconhecível. Cícero dizia que quem escolhe um caminho diferente, inevitavelmente incomoda quem prefere ficar parado. Você vai incomodar. Quando você começa a estudar, treinar, se calar mais, escolher melhor, quem não quer sair do lugar tenta te desestabilizar. É aí que entra o estoicismo, não reagir como antes. Não voltar para agradar. Não pedir desculpas por estar evoluindo. Ser irreconhecível não é sobre perfeição, é sobre contraste. Você não precisa ser melhor que o mundo, precisa ser muito diferente de quem você era ontem. Antes, você fugia do desconforto, se vitimizava, culpava todo mundo, falava sem pensar. Agora, encara o desconforto como parte do crescimento, assume responsabilidade, pensa antes de reagir, fala menos e observa mais. E sabe o mais interessante? Quando a mudança é real, você nem sente vontade de exibir, você não precisa postar nova fase, novo eu, nova versão. Você simplesmente vive, e a vida com o tempo mostra. As pessoas percebem pelo seu olhar, pelas suas respostas, pelas suas atitudes. Vou te dar um exemplo simples. Antes, qualquer mensagem que demorava a ser respondida te deixava ansioso, criando histórias na cabeça, buscando aprovação. Hoje, você sente o incômodo, mas não se afoga nele. Você respira, volta para o que está fazendo, porque sua vida interna ficou mais rica. Isso é se tornar irreconhecível em silêncio. Antes, você xingava no trânsito, explodia por qualquer coisa. Uma crítica já destruía seu dia inteiro. Hoje, você até sente a irritação subindo, mas escolhe não alimentá-la. Você pensa, isso está sob meu controle? Não. Então não vou entregar a isso o volante do meu humor. Parece pequeno, mas é gigantesco. Quando você muda a forma de reagir, você muda tudo. Não muda só a sua imagem, muda o seu destino. E é importante entender, tornar-se irreconhecível não é interpretar um personagem novo, é remover o que nunca foi você de verdade. A insegurança, a necessidade exagerada de agradar, o medo constante de ser rejeitado, a mania de falar demais, de se explicar demais, isso não é você. São camadas que a vida foi colocando em cima de quem você é. Seu verdadeiro eu é mais calmo, mais firme, mais profundo do que essa versão impulsiva que o mundo se acostumou a ver. Esse processo leva tempo, mas começa com uma decisão direta. Eu não vou mais viver repetindo a mesma história. Para isso, você vai precisar aceitar que algumas pessoas vão se afastar, alguns ambientes vão deixar de fazer sentido, algumas conversas não vão caber mais em você. Isso dói no começo, parece perda, mas na verdade é espaço sendo criado. Espaço para novos hábitos, novas conexões, novas oportunidades alinhadas com quem você está se tornando. Se você sente que já passou da hora de parar de viver em repetição,
e começar a se reconstruir, escreva nos comentários como um compromisso consigo mesmo. Eu escolho me tornar irreconhecível. Escreva isso. Leia de novo. Deixe essa frase bater. Porque a partir do momento em que essa decisão acontece por dentro, o mundo lá fora, cedo ou tarde, vai reconhecer essa nova versão, mesmo que você nunca precise explicá-la. Se esse vídeo te ajudou a ver as coisas por um novo ângulo, deixe seu like, se inscreva, comente e compartilhe. Aqui, seguimos nos fortalecendo e aprendendo. Obrigado por assistir.